Mas o fato é que a companhia, de quarta para quinta-feira, 2 semanas atrás, ela foi dormir com 19 bi de dívida bruta e acordou no dia seguinte com 40 bi de dívida bruta. Então, quando essa notícia saiu, para a gente estava óbvio que não haveria uma saída sem ou uma recuperação judicial ou um acordo entre credores e acionistas que resultasse num haircut, né, numa redução importante do principal da dívida. E, de fato, esse papel, né, isso aconteceu numa quarta-feira, na quinta-feira ele negociou na casa de 50% do valor de face, e já na sexta-feira fechou aproximadamente em 25% do valor de face, e hoje trade na casa de 15% do valor de face, entre 10% e 15%. Tá? Então, foi uma destruição muito grande de valor aí para os credores. E o que aconteceu é que havia uma série de fundos aqui no Brasil, de renda fixa, de crédito privado dedicados, e também fundos referenciados DI que tinham exposição americanas. Né? E se você somar o PL de todos esses fundos, soma mais ou menos 900 bilhões de reais. Tá? Se você olhar o que está acontecendo com a performance deles nesse mês, mais ou menos um terço desses, mais ou menos 300 bi desses 900 bi, estão com cota negativa no mês. Tá? E aqui eu estou falando principalmente dos fundos DI e dos fundos renda fixa e não dos fundos de crédito privado. Tá? Então, esses fundos tiveram uma performance bem negativa num contexto onde eles não costumam dar performance negativa. E, com isso, mudou bastante a perspectiva de curto prazo para crédito aqui no Brasil, porque a consequência foi que esses fundos, da noite para o dia, né, de quarta para quinta, deixaram de ser captadores de recursos e começaram a sofrer resgates, numa magnitude ainda bem pequena, controlada, mas resgates e uma mudança de tendência. Né? E, com isso, então, as duas coisas, de começar a sofrer resgate, o mercado mais preocupado com o que poderia acontecer com outras empresas no Brasil, que talvez também estivessem envolvidas com problemas contábeis, o mercado em geral, não só os papéis da Americana, mas o mercado em geral de crédito começou a ver uma abertura de spreads. Quando abre o spread de crédito, cai o preço do papel. Tá? Então, a gente viu mais ou menos uns 30 bips de abertura de spreads nesse período, dessas 2 semanas, desde que o evento de Americanas aconteceu. E o que a gente vê assim, acontecendo para frente? Né? Então, esses fundos provavelmente vão entregar abaixo do CDI, muitos deles vão dar negativos esse mês, mas a gente vê esse processo parando em algum momento, tá? Não muito longe de onde a gente está. A gente acompanhou já todos os dias o trading, que a gente faz bastante. O mercado foi se acalmando ao longo dessas últimas 2 semanas, essa semana mais calma que a semana passada e mais calma que na semana anterior. E a gente vê assim, 2 processos que vão, na nossa opinião, fazer com que esses spreads parem de abrir e, na verdade, voltem a fechar no horizonte de 3 a 12 meses à frente. O primeiro é a constatação de que esse problema de Americanas é um problema específico da Americanas. Não é uma crise de crédito no Brasil, onde essa prática contábil é disseminada para muitas outras empresas da Bolsa, do setor de crédito. Tá? Então, essas empresas a gente tem convicção que vão continuar adimplentes, é um mercado de emissores bastante fortes, com posição competitiva boa. Então, a gente tem convicção de que a adimplência do mercado vai continuar. Isso sendo constatado traz uma calmaria, uma confiança para o mercado ao longo do tempo. E a outra coisa é essa abertura de spreads. Né? A gente estava com uma média de CDI mais 1,70 no mercado de crédito no Brasil, e hoje a gente está já em CDI mais 2, aproximadamente. Se abrir um pouquinho mais, já está em níveis muito interessantes. Tá? Então, a gente na Quinéia, a gente está comprando nessa oportunidade, a gente está aumentando a alocação dos nossos fundos entre papéis curtos, papéis longos, né? Porque pode abrir um pouco mais, então o papel curto protege a gente, o papel longo vai permitir um ganho de capital quando essa crise passar, que, na nossa opinião, pode ser algumas semanas ou pode ser 1, 2, 3 meses, mas a gente acha que não vai ser muito mais longo do que isso.